Meus irmãos, bom dia. A paz de Cristo, uma manhã de muitas bênçãos para todos nós. Que nessa manhã de terça-feira o Senhor venha conosco falar mais uma vez por intermédio da sua palavra. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Sobre os projetos é só mandar uma mensagem para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo e eu te trago mais informações sobre cada um dos 3 projetos que estão em andamento aqui no canal. A palavra de Deus, ela nos diz assim, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Salomão, ele viveu muitas coisas, muitas experiências e algumas não tão agradáveis assim. Tomou algumas decisões, embora fosse talvez o homem mais sábio que já passou por esse mundo. Em alguns momentos ele tomou algumas decisões bem burras, podemos dizer assim com a maior tranquilidade, porque faltou a ele a sabedoria. Faltou a ele o entendimento. Na verdade, o entendimento ele tinha. Faltou a ele fazer aquilo que talvez a sua sabedoria lhe dissesse. Eu acho até que eu vou corrigir. Talvez a sabedoria não tenha faltado. Talvez tenha faltado a disposição de fazer aquilo que ele sabia que era o certo. Então ele casou com várias mulheres, se relacionou com várias mulheres. E cada mulher que ele se relacionava de um povo diferente, servia a um Deus diferente, prestava culto a uma falsa divindade, e ele foi adotando as religiões, né, das mulheres com que ele se relacionava, e a vida dele espiritual entrou em declínio. Coisas deram muito errado para Salomão, ao ponto de que ele já escreve aqui Eclesiastes no momento da vida dele em que ele realmente entende. Vamos dizer assim, ele sai de uma tempestade, de um momento de apostasia, de abandono da fé, de heresia, de misturar a verdade com a mentira e viver uma vida totalmente longe daquilo que eram os desígnios de Deus. Mas ele aqui fala uma coisa bem interessante. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. No iniciozinho da trajetória de Salomão, tudo deu muito certo. O reino dele foi muito próspero, muito abençoado. Ele foi muito abençoado pelo Senhor. E aí as coisas deram muito erradas, e aí depois no final elas começaram a se encaixar novamente no final da vida de Salomão, já no finalzinho mesmo. Ele entende que tudo que ele fez foi vaidade, tudo que ele fez foi coisa da carne, coisa da razão humana, do homem. E esse texto ele sempre me chamou muita atenção, porque ele fala de uma situação que ele mostra um princípio aqui que às vezes nós não entendemos, às vezes nós não acreditamos. Que as coisas podem começar, sim, dando muito errado, as coisas podem ter, sim, um início de muita dificuldade, muita turbulência, porém existe um princípio, e aqui eu estou falando do reino, estou falando das coisas no mundo espiritual, não estou falando das coisas no mundo humano, tá? A gente não pode pegar como parâmetro a vida de um ímpio, de quem não conhece o Senhor, de quem não está nos caminhos do Senhor. Quem vive na presença de Deus vive as experiências do reino, as experiências do reino de Deus. Quem vive no mundo vive as experiências do reino das trevas. Está vivendo as experiências lá do mundo e não tem nenhuma parte com isso aqui que eu estou dizendo. Falando da nossa experiência. Quando na presença de Deus existe esse princípio espiritual. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Muitas vezes as coisas começam de uma maneira bem difícil. E nós não queremos, às vezes, dar continuidade por conta dessas dificuldades, por conta desses empecilhos, por conta desses obstáculos. Mas existe um tempo, existe um momento para que Deus possa mudar completamente a situação, para que Ele possa agir no meio do processo. Não que Deus precise de tempo, porque é difícil para Ele, não, nada é difícil para o Senhor. O Senhor dá conta de resolver o meu e o teu problema. Não dá conta de mudar as circunstâncias. Mas o processo ele nos leva até o aperfeiçoamento da fé. Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Então, melhor é o fim das coisas. No final, ele guardou a fé. Ele combateu o bom combate. Ele acabou a carreira. Guardou a fé. Então, é esse o fim das coisas que Deus tem para nós. Que viemos a guardar a nossa fé, que viemos a
perseverar e preservá-la, né? Perseverando, preservar a nossa fé e no final receber, né, ali a coroa da vitória. É claro, lá no céu será a salvação em Cristo Jesus, mas a coroa da vitória é nessa vida. O evangelho que nós pregamos e vivemos hoje é só o princípio de um fim. O fim desse evangelho é a eternidade que nos aguarda. É um fato. Então, é o princípio de um fim muito maior. Porém, Deus tem fins para nós nessa terra, nessa vida. Deus tem desígnios, propósitos. Olha, eu quero que o Alan saia daqui e chegue aqui. Mas no meio desse percurso, quantas coisas se levantam. E às vezes parece que a gente não vai conseguir chegar no final do percurso. Quantas coisas acontecem. Eu brinco dizendo que às vezes a nossa vida, embora seja curta, passageira, e passa muito rápido mesmo, né? Eu vou fazer 40 anos, talvez eu esteja na metade da minha vida, numa estimativa bem otimista aqui, eu indo para 80 um dia, né? E a vida é passageira. Eu não me dou, não fico entristecido por pensar na brevidade da vida e falar esse tipo de coisa. Eu não quero fazer morada aqui nessa terra, minha morada é no céu. Então, dentro desses 39 anos da minha existência, mesmo sendo passageira, sabe quando a gente tem aquela sensação de que às vezes nós vivemos algumas vidas dentro da nossa vida? Tanto que as coisas mudaram, de tanto que as coisas foram, sabe, radicalmente transformadas. Eu não estou dizendo necessariamente por Deus, às vezes realmente pelas circunstâncias da vida. A vida nos leva a situações que muda completamente, como se fosse uma roda gigante. Tem hora que você está lá embaixo na roda e ela vai girar, e vai ter uma hora que tu vai estar lá em cima, aí ela vai girar de novo, vai ter uma hora que tu vai estar lá embaixo. É a roda gigante da vida, é o tempo inteiro isso, esses altos e baixos, essa reinvenção essa reinvenção e reconstrução da nossa existência. Somos várias versões de nós mesmos. Às vezes, irmãos, versões melhores, mas às vezes até versões piores. Passamos por momentos em que pudéssemos deletar da nossa memória, né? Se pudéssemos apagar. Agora existe um princípio espiritual na presença de Deus. Quando estamos diante dele, quando a ele servimos, mesmo com toda essa inconstância e oscilação e variação que é a vida humana, o princípio que Deus estabeleceu é que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, do que o início delas. No final vai dar tudo certo. Eu tirei um texto uma vez durante o meu período de provação, que era o Senhor dizendo: eu sou aquele que anuncio o fim desde o início. Desde o início Deus sabe qual é o fim da tua trajetória. Desde o início Ele tem anunciado o que Ele fará. Ele tem mostrado e revelado aquilo que Ele cumprirá. Eu anuncio o fim desde o início. Melhor é o fim das coisas, porque no fim das coisas nós veremos o cumprimento das promessas de Deus. O fim que o Senhor anuncia desde o início são as promessas. É o cumprimento daquilo que Ele vai fazer na nossa vida, na sua vida. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, o que te cabe fazer? Apenas continue. Apenas prossiga. Apenas caminhe. E você vai chegar nesse final, como Daniel diz. Eu vira para Daniel e fala assim, lá no livro de Daniel está escrito no último capítulo, no último versículo, eu falo: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás. Há um descanso no final da tua jornada. Há um descanso que é um galardão, que é a vitória do Senhor para você, para a sua vida. Agora tem que ir até o final. Não para, não. Não esmorece, não. Abandona, não, esse caminho que o Senhor te orientou, que o Senhor determinou. Tá bom? Deus te abençoe nessa terça-feira. A paz do Senhor.